Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Concluindo então o nosso capítulo 8, vamos entrar na última parte, que é nos efeitos anarmônicos. Do que se trata, né? O tratamento que a gente fez da dinâmica da rede até agora considera duas aproximações. De pequenas oscilações, os íons, apesar de não estarem mais fixos, oscilam em torno do ponto de equilíbrio com amplitude muito menor que a distância típica entre íons da rede. E, adicionalmente, ao fato de ser pequenas oscilações, a gente usa também a aproximação harmônica, que indica que as propriedades de vibração são calculadas somente considerando os termos até segunda ordem na expansão da energia potencial de interação, que na prática significa que dentro dessas pequenas oscilações, cada um dos átomos estaria acoplado aos vizinhos por molas de constante elástica, como no caso da rede unidimensional, né? É claro que isso são aproximações e pequenas oscilações não necessariamente significa que a força de interação é do tipo interação de mola. Na verdade, nós usamos as duas. E a primeira aproximação, ela é razoável enquanto a gente está num limite de baixas temperaturas, né? Então, para a maioria dos casos de interesse de calcular efeitos da temperatura, efeitos da dinâmica da rede, isso está ok, não é muito problema, né? Os problemas são quando eu começo a aumentar muito a temperatura, em que eu tenho próximo da fusão, ou eu tenho difusão, né? E para alguns poucos sólidos que têm elementos muito leves, aí, né, hidrogênio, por exemplo, hélio sólido, né? Aí pode ser um problema essa aproximação. A segunda aproximação é um pouco mais restritiva e, na verdade, existe uma série de propriedades que dependem, que, na verdade, apresentam resultados estranhos se a gente considera somente a aproximação harmônica, né? Que depende, em termos da teoria da aproximação, a gente diria, depende de termos de ordem superior, então, na expansão do potencial em torno da origem, né? Os termos de ordem superior são os que a gente chama termos anarmônicos, né? E nós vamos ver vamos comentar alguns deles e depois nós vamos tratar de alguns poucos específicos. Então, para altas temperaturas, por exemplo, os termos anarmônicos são responsáveis pelo calor específico não atingir o valor do longo petit. O efeito da largura nos picos do espalhamento de nêutrons tem uma origem também nos efeitos anarmônicos. Um que a gente vai analisar com cuidado, que é a expansão térmica do sólido, só pode ser explicado se os termos anarmônicos forem considerados. Se considerarmos apenas termos harmônicos, nós vamos ver o coeficiente de expansão térmica seria zero, ou seja, um sólido não variaria de tamanho com a mudança de temperatura, o que é uma coisa estranha. A dependência das constantes elásticas com o volume e a temperatura e a diferença de comportamentos das constantes elásticas isotérmicas e adiabática. Então, várias das propriedades isotérmicas e adiabáticas, a diferença entre os valores isotérmicos e adiabáticos vem por conta de termos anarmônicos da rede. E as propriedades de transporte térmico, para um cristal harmônico, a condutividade, por exemplo, seria infinita, né? Então, algumas das propriedades dos sólidos conhecidas, né, medidas, e que, na verdade, têm origem, não podem ser explicados, vamos dizer assim, não podem ser explicados se eu considero somente termos harmônicos para descrever a dinâmica da rede. O que nos induz a dizer que a limitação dos modelos é por conta da expansão só até um potencial de mola. Então, significa que se eu incluir outros termos, os termos anarmônicos, provavelmente a gente resolveria esse problema.
Então, vamos dar uma olhada geral nos aspectos da teoria dos efeitos anarmônicos. Então, se a gente volta para a energia potencial de um sólido, né? Aqui seria energia potencial, não de interação, energia potencial no sólido, né? Ou energia interna. Né? Então, a gente poderia escrever como um termo de equilíbrio, um termo harmônico e mais os termos anarmônicos. Então, esse aqui é que a gente acrescentou. Usando a mesma ideia, então, do capítulo 16, expandindo ao entorno das posições de equilíbrio, R, impotência dos deslocamentos dos íons, U de R, a gente pode escrever que os termos anarmônicos, o termo harmônico a gente sabe que vem até termos da ordem de U ao quadrado, né? Então, os termos anarmônicos seriam aqueles que vêm com a somatória em relação a D ao cubo, ou seja, que tem produtos, né, de N ao cubo, N à quarta, né, onde esse D aqui, né, é a derivada de ordem superior, né, a derivada de segunda ordem é a constante de força que já está incluído no termo harmônico. Então, essa seria a generalização, então, para o que a gente viu. Bom, se a gente ainda está num limite que é possível considerar pequenas oscilações, a gente pode manter termos de terceira e quarta ordem nos termos anarmônicos e tentar reescrever todas as propriedades, né? E aqui tem uma observação importante. A hamiltoniana, que tem somente termos de terceira ordem, na verdade, gera uma instabilidade, né? Para quem fez o curso de quântica, a gente estudou isso, né? Pega um oscilador harmônico e inclui um termo de correção, por exemplo, um termo perturbativo de x ao cubo. Na verdade, a depender desse termo de x ao cubo, vai gerar uma instabilidade. O que seria um sistema confinado pode deixar de ser confinado. Então, a gente precisa ir pelo menos até quarta ordem, né? Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre o problema da expansão térmica, que a gente vai se dedicar a analisar o problema da expansão térmica e que ele tem conexão com outras propriedades térmicas da rede, que são importantes, né? Então, para escrever as equações de estado, ou a termodinâmica assim, da rede, vamos começar lembrando das funções termodinâmicas, que a pressão pode ser escrita como derivada da energia livre de Helmholtz em relação ao volume, temperatura constante, e a energia livre de Helmholtz é a energia interna menos a temperatura vezes a entropia. E a gente pode usar, então, que a temperatura é ds dt, a temperatura vezes ds dt é volume constante, é o du dt a volume constante, e a gente pode escrever, então, a pressão como sendo menos d dv de U menos T, essa expressão em relação seria dt' sobre t' do du, né? Do du dt da energia interna escrita em relação à temperatura e volume. Se a aproximação harmônica fosse usada para a energia interna, e a gente substituir essa energia interna nessa expressão, a gente obteria para a pressão uma equação desse tipo. Tá? A derivada em relação ao volume dessa parte, que não depende da temperatura, mais essa derivada aqui, que já vem aqui fazendo a integral, a derivada, fazendo todas as contas aqui direitinho, né? Substituindo o termo da energia interna aqui dentro. Muito bem. O primeiro termo, esse primeiro termo aqui, ele é o que sobra quando a temperatura vai a zero. Ele não depende da temperatura. Quando a temperatura vai a zero, esse termo deixa de ter importância, né? E somente esse termo, então, contribui. E ele é devido à energia do estado fundamental dos osciladores harmônicos, né? Então, é a energia de coesão mais a energia de ponto zero
dos osciladores harmônicos acoplados. Para a temperatura diferente de zero, a pressão vai depender ainda desse outro termo, né? Que é uma contribuição negativa das energias que vêm da ocupação dos estados do fono. Então aqui entra, à medida que eu mudo a temperatura, qual é o estado de ocupação dos diferentes fônons da rede, os diferentes modos normais. A expressão indica que a pressão dependerá de T, né? Tanto aqui quanto aqui, ó, tanto nesse quanto nesse termo, a pressão dependerá da temperatura porque as frequências dos modos normais dependem do volume de equilíbrio do sólido. Né? Então, grosso modo, se eu imaginar que quando eu vario o volume do sólido, eu estou mudando as distâncias entre os átomos, as frequências dos modos de vibração devem mudar. Né? Então, tanto esse termo aqui deve ter uma dependência com volume, quanto esse termo aqui. Mas como a dependência com a temperatura vem daqui, então a dependência da pressão com a temperatura vem deste fato aqui e do fato das frequências terem uma dependência com o volume. Porque se as frequências não tiverem uma dependência com o volume, isso aqui vai ser zero e a pressão não vai depender da temperatura num sólido. Né? Então, a conclusão é que a gente precisa analisar o nosso modelo e ver até que ponto a frequência dos modos de vibração dependem, então, do volume de equilíbrio do sólido. Considerando, então, a energia potencial harmônica dos capítulos anteriores, cadê aqui? Ah, está aqui, né? A energia potencial harmônica dos capítulos anteriores está aqui. A gente pode mostrar que a frequência dos modos normais não deveriam depender do volume, já que, olhando assim, né, o D de R menos R' não depende do U de R, que é a constante de força, né? Tá certo? E a gente poderia usar como argumento de comparação que se eu pego um sistema massa-mola, a constante de mola, que é a derivada segunda do potencial, derivada da força e derivada segunda do potencial. Quem está fazendo o papel da constante de mola aqui é essa matriz D, né? Que é a matriz constante de força. Se a gente lembra lá do sistema massa-mola, a frequência depende só da massa e do D. Então, se o D não tem uma dependência com volume, então como é que fala? As frequências não vão ter uma dependência com volume. Tá? Mas vamos analisar isso, então, um pouco mais de perto. Né? Então, além da gente calcular os modos normais para a posição de equilíbrio, então a gente precisa analisar o que acontece se a rede sofreu uma expansão ou uma contração. Né? Então, o que acontece, por exemplo, se por efeito qualquer um térmico ou por um esforço externo, enfim, se eu tiver uma mudança de R para R barra, onde a diferença entre o R e R barra é um fator, o R barra pode ser obtido de R por um fator 1 mais epsilon. Né? Então, a depender se o epsilon for positivo ou negativo, eu vou ter uma expansão ou uma compressão. Né? Então, em particular, se o epsilon é positivo, esse número aqui é maior do que 1, o R barra, então, representa uma distância maior, eu tenho uma expansão. Se o epsilon for negativo, esse termo vai ser menor do que 1 e eu vou ter uma compressão. Né? Então, esse termo aqui vai produzir uma mudança de volume que é da ordem de 1 mais epsilon ao cubo. Né? Se a mudança das distâncias é de um fator 1 mais epsilon, a mudança de volume é de 1 mais epsilon ao cubo. A gente pode, então, usar as novas posições de equilíbrio e os deslocamentos em relação a esses novos RW para descrever, então, refazer todas as contas. Né? A posição absoluta do íon agora é o RW mais um U barra de RW. Né? Então, seria essa nova posição. No entanto,
a posição... aqui deveria ser um novo R bar, né? No entanto, o que a gente pode fazer é a gente usar o fato de que a variação é uma variação pequena, né? E que eu posso escrever o R barra, então, como em termos do R, combinar essas duas expressões, ou seja, combinar o fato que eu tinha uma posição anterior e escreve o R barra como sendo 1 mais epsilon R, de forma que eu possa escrever os novos U's em função dos U's anteriores como sendo 1 mais epsilon R. Então, ao invés da gente fazer todas as contas outra vez, em torno das novas posições de equilíbrio R barra, a gente pode simplesmente substituir onde eu tinha U de R, eu vou escrever epsilon vezes R mais U barra de R barra. Né? Certo? Então, só fazer uma troca no lugar de U de R, eu passo a escrever, então, epsilon vezes R mais o deslocamento em relação à nova posição de equilíbrio. Né? Então, se a gente substitui essa expressão, né, U de R por epsilon R mais na expressão que a gente tinha para a energia interna anterior, ficou faltando U igual, né? Faltando um U igual aqui. Né? Cadê meu laser? Faltando um U igual aqui, né? Então, se a gente substitui, a gente obtém essa nova expressão. Os dois primeiros termos, veja, eles são independentes do U barra, né? E fornece uma nova energia de equilíbrio. Né? Então, a energia de equilíbrio que eu tinha antes, mais um termo adicional que vem como se fosse uma energia adicional acumulada nas molas, né? Basicamente é isso que esse termo diz, que depende do parâmetro epsilon, de quanto foi a compressão, proporcionalmente, a compressão ou a expansão da rede, que é como se eu pegasse uma mola, na energia, na posição de equilíbrio, ela tem um certo valor, se eu comprimo e fico segurando, ele vai ter uma nova posição de equilíbrio, né? Que vai ter uma nova energia de equilíbrio, né? Pronto. Então, os dois primeiros termos são independentes de U barra e fornecem, poderia chamar de U de equilíbrio barra, né? E a gente passa até então, a dinâmica da rede nessa nova configuração é dada só por esse termo, por esse terceiro termo, mas o tensor constante de força é o mesmo, continua sendo o mesmo. Portanto, não há motivo algum para que a solução U barra seja diferente daquela encontrada para U. Então, o que a gente chega é que, no fundo, eu só tenho um deslocamento do potencial, eu redefino energia de equilíbrio, mas toda a dinâmica continua sendo exatamente a mesma, né? Em relação a uma nova posição de equilíbrio. Então, para um cristal harmônico, os modos normais de vibração teriam a mesma frequência, independente do volume. Tá? Muito bem, voltando para essa expressão aqui, se a gente volta então para a expressão da pressão, o fato dos ômega-S não dependerem do volume do equilíbrio faz com que esse termo seja zero e a pressão não tem dependência nenhuma com a temperatura. Então a pressão passa a ser independente da temperatura. Muito bem. Que consequência que isso tem? Tá? Então, pegando aqui algumas relações termodinâmicas, né? Já que dV dt a P constante pode ser escrito como dP dt a V constante por dP dV relações de Maxwell, né? E o módulo volumétrico, ou bulk modulus, é V dP dV a T constante. O volume de equilíbrio não poderia variar com a temperatura mantendo a pressão constante. Não é isso? Então, se a pressão for constante em relação à temperatura, esse termo aqui também vai ser zero, né? Tá certo? Bom, se a gente usa agora a definição do coeficiente de expansão térmica linear, o que é o coeficiente de expansão térmica linear? É a variação do comprimento de onda pela temperatura, mantendo a pressão constante, o inverso do volume, né? Uma variação percentual, né? Isso aqui, então, eu posso escrever como
1/3 do volume dV dt a P constante. E aí, se eu comparo, né, isso aqui seria dV dt a P constante, está aqui, né? O dP dV a T constante é o B. Se eu substituo tudo aqui, eu vou ter que o alfa seria 1/3 beta dP dt a V constante. E aí, o que acontece? O alfa, então, seria 0, porque a pressão não mudaria. O alfa seria 0, já que a pressão não tem dependência com a temperatura. E alfa 0 significa que o cristal não mudaria de tamanho quando eu tenho mudança da temperatura. Ou seja, eu não tenho expansão nem contração térmica, né? O que há é que é uma coisa absolutamente estranha. A gente sabe, todo sólido tem expansão e contração térmica. Tem variação de comprimento quando eu vario a temperatura, né? Então, a gente mostra que a aproximação harmônica, ela não conduz a um resultado esperado para uma propriedade tão importante para um sólido, que é o fato dele variar com a variar de tamanho à medida que varia a temperatura, né? Bom, isso produz outras anomalias. Por exemplo, o calor específico a volume constante e a pressão constante seriam iguais, porque a relação entre o calor específico, a pressão constante e o calor específico a volume constante tem uma dependência, depende de dP dt, né? Como dP dt é 0, Cp igual a Cv. Outra, o módulo de compressibilidade adiabática isotérmica, né, não seriam iguais, porque, de novo, o P só depende de V, né? Então, o dP dV a S constante ou dP dV a T constante são iguais. Porque como o P só depende de V, não depende de T nem de S, então o beta S sobre o beta, essas duas derivadas não tem motivo nenhum para ser diferentes, e eu teria os módulos de compressibilidade adiabática e isotérmica também iguais, o que também é esquisito, tá? Muito bem, então esses são os principais problemas. Então a origem disso aí está nos termos anarmônicos, né? Então vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima a gente vai ver como lida com esse problema, então uma forma alternativa da gente contornar esse problema. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!